Se nós já começamos, então vamos trabalhar. Lembrando que qualquer tipo de trabalho feito para a espiritualidade, que na verdade não é para a espiritualidade, o trabalho é feito para a humanidade daquele orbe ou o planeta, para todos que querem ouvir, para a evolução espiritual dos nossos irmãos, que podem ter certeza, todos, sem exceção, eu disse sem exceção, os que vão ver o vídeo agora e os que vão ver o vídeo daqui a tempos diferentes, todos são trazidos. Todos. Eu disse todos. Porque a centelha divina, ou seja, Deus, a fonte, está dentro de todos. E é Ele quem traz. Então, sendo hoje um dia de Evangelho, nesse Evangelho, a Michele, que está aqui, o Pedro a solicitou que abrisse aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um evangelho belo, maravilhoso, que vem da espiritualidade maior. Os ensinamentos de Jesus Cristo estão aí, mas como muitos sabem, esses ensinamentos, eles, na maioria das pessoas, ele está gravado na cabeça, mas não está no coração. A gente não cansa de repetir isso. Ele está na cabeça, não no coração. A gente vê tudo isso pelas atitudes daqueles que estudam esse tipo de matéria. Por isso, existe um dizer que diz que os filhos das trevas são mais audaciosos. Às vezes parece que eles estão mais na luz do que os filhos da luz. Porque os filhos da luz estão preocupados em desmascarar uns aos outros. Os filhos da luz estão preocupados em digladiar entre si por causa de pontos de vista relacionados à realidade e o conhecimento espiritual. Os filhos da luz estão preocupados em impor a sua opinião e o seu ponto de vista. Os filhos da luz estão preocupados em duelar uns contra os outros. Os filhos da luz estão preocupados em difamar, caluniar e provar para os outros que o seu outro irmão de fé está errado e ele está certo. Os filhos da luz perdem a sua energia e o seu tempo sendo intolerantes religiosos e perseguidores dos seus irmãos de fé, demonstrando assim o seu nível evolutivo inferior. Existem filhos da luz espíritos que descem a reencarnação para trabalhos revolucionários relacionados à espiritualidade, à mediunidade, e traz
um conhecimento mais arrojado, um conhecimento diferente, mais expandido, detalhado, sem anular o que já foi trazido. Quando isso acontece, a caridade tão falada cai por terra. A caridade tão mencionada, tão dita, cai por terra, porque é diferente daquilo que o outro irmão tem como verdade. E aí? A briga e as discussões descambam para o pessoal, demonstrando assim o nível evolutivo inferior de espíritos que não são de terceira ordem. Eu diria que são no mínimo de 30ª ordem, porque através das suas atitudes, eles mesmos demonstram para o público quem eles são. Esses que eu disse agora há pouco, que encarnam com missões revolucionárias como Jesus Cristo, como Martin Luther King. o quê? Martin Luther King. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e muitos outros. Muitos outros, porque tem muitos encarnados por aí. Nós temos esses espíritos encarnados na religião evangélica. Espíritos que vêm trazer uma visão mais expandida, uma visão diferente. Espíritos evoluídos que encarnaram para servir ao Cristo Jesus. Quer conhecer um que está na religião evangélica, que é servo de Jesus Cristo? Tem um pastor, servo de Deus de verdade, chamado Caio Fábio. Esse é de Deus. Esse é da luz. Então, esses revolucionários que saem da caixinha, saem da religião e abrem a mente para Deus de verdade, porque Deus não é religião, percebam que muitos desses revolucionários, não todos, mas muitos deles, a história sempre se repete. Quando eles começam o seu trabalho missionário com Deus, com Jesus, a espiritualidade coloca espíritos encarnados para trabalhar junto com eles. E traz também seguidores, consulentes, pessoas que vão segui-lo. Todas trazidas pela espiritualidade. E quando tudo começa para esse missionário, quando ele começa a pregar e trazer a palavra, todos ficam maravilhados com tudo que ele diz. E também com a energia que eles emanam de sinceridade, de amor, sinceridade para com Deus. E as pessoas que o seguem passam a segui-lo, e os obreiros que estão trabalhando com ele, ou médiuns, chamem do nome que quiser, é tudo a mesma coisa, dizem para eles: nós vamos trabalhar contigo e segui-lo até o fim. Eu vou repetir: nós vamos trabalhar contigo e segui-lo até o fim. E aí, ele continua trabalhando. E as pessoas e os obreiros o seguindo, o apoiando, defendendo. Aparece um perseguidor ou outro, que é normal, perseguidores, que são religiosos também. Porque, geralmente, aqueles
que perseguem religiosos são religiosos. E aqueles que perseguem, eles são intolerantes. Eles são fundamentalistas. Eles perdem o seu tempo também difamando e caluniando aquele que eles perseguem. Às vezes, quando não encontram nada para acusar aqueles que eles perseguem, eles inventam mentiras, coisas que não existiram daquele irmão de fé que eles perseguem, e um monte de gente acredita. Quando ele faz isso, ele adquire inúmeros karmas, porque ele está influenciando um monte de gente a acreditar naquela mentira que ele contou. Coisas que não existem. Calúnia, difamação e mentira é de Deus ou é do diabo? Diabo. Perseguir o seu irmão de fé é a atitude de um espírito iluminado ou de um espírito do mal? Do mal. Tá. Então não é a atitude do bom gênio, mas sim do mau gênio. E o missionário continua, mas o missionário vai começando a trazer mais informações. Ele começa a falar umas coisas que começam a incomodar, não só muitos dos que estão o seguindo, como os próprios obreiros. Incomodar. Eu estou resumindo. E aí, muitos daqueles que diziam, vou te apoiar e vou andar contigo até o fim, passam a repudiá-lo e se voltar contra ele. Se voltar contra. E todas aquelas promessas de amor e de te sigo até o fim, cai por terra. Porque ele começou a trabalhar de uma forma diferente e que não está sendo compreendida por aqueles que não compreendem o agir de Deus, ou seja, o movimento que ele está fazendo através daquele missionário para a evolução de todos. E aí nós entramos nesta passagem. Por favor, minha querida, leia de onde você começou e de onde eu pedi para você parar. Por favor. Título: Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penses que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Laroyeixo! Exu é Mojubá. Exu é verdade. Exu é justiça. Exu é equilíbrio. Exu é a manifestação do Deus vivo. Exu é a sua justiça. Exu também é a sua misericórdia. Então, quando as coisas saem do equilíbrio no universo, Exu equilibra. Se está muito rápido, Exu desacelera. Se está muito devagar, Exu acelera. E principalmente, se caluniam, difamam ou contam mentiras de um justo, Deus age. E ele manda Exu. Entendeu? Tudo que foi dito no vídeo que entrou ontem
falando de um desenho animado que virou seriado, pode ter certeza. Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem olhos de ver, veja. Foi muito necessário. Vamos destrinchar esta passagem. Vamos no profundo. Vamos fazer máscaras caírem. Vamos ser instrumentos da justiça divina, que não é vingança, porque muitos agem com vingança, não com justiça divina, mas com vingança de um mal que nem recebeu. Ninguém fez mal para se vingar, mas na cabeça deles, eles receberam um mal. Não. Está se vingando de um mal que não existiu. Vamos à passagem. Você começa a ler e eu te paraliso. Coloque o dedo na frente e depois a gente continua. Vamos ver se a gente entende um pouco de Evangelho de segundo o Espiritismo. Ou de Bíblia. Não penses que eu tenha vindo trazer paz à terra. Então ele veio trazer a discórdia e o ódio? Que passagem é essa? Ele está dizendo que não veio trazer a paz. Então ele veio trazer a guerra? Que guerra é essa? Pois eu digo que ele veio trazer a paz. Sim. Só que ele veio trazer a paz com um tempero diferente. A paz será estabelecida de uma forma diferente. Não falando mansinho, mas na confusão. Continue. Não vim trazer a paz, mas a espada. A justiça divina. Continue. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha. Para. Veio trazer separação entre pai e filho, mãe e filha, irmão contra irmão, irmão de fé contra irmão de fé que diz que vai seguir até o fim e depois se volta contra, ou seja, uns contra os outros, por causa do que ele vai falar, porque o que ele vai falar vai colocar uns contra os outros, vai trazer confusão, mas confusão não é bom. Na sua mente religiosa e na sua cultura planetária primitiva. No seu planetinha, na sua bola de gude, no universo. Na bola de gude de quem está inserido totalmente nela e não consegue sair dela, é ruim, é confusão, é separação. Mas para a espiritualidade, está fazendo todo mundo aprender e evoluir. Vai. De sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. O homem terá por inimigos o de sua própria casa. Então, aqueles que disseram, vou seguir e vou apoiá-lo até o fim, se voltam contra eles, viram inimigo dele. E o pior, se unem aos perseguidores dele. Mas quando se unem aos perseguidores, eles falam assim, me dê sua mão. Estamos aqui numa reunião fraterna. Temos que ouvir todas as opiniões. Temos que ouvir todos os irmãos. Falam manso, falam bonito. Estamos aqui numa união, numa hipocrisia gigantesca que fede a merda. Na verdade, é uma técnica de religiosos intolerantes que lutam contra o seu irmão de fé, o qual eles se voltaram contra, mas vestem uma máscara de angelitude, falando manso, e que estão juntos em fraternidade e união.
quando na verdade, por dentro, está ódio puro e querendo desmascarar, caluniar, difamar o seu irmão de fé, usando doutrina. Mas muitos desses lutaram contra a doutrina e vieram trazer uma visão cósmica, mas se unem àqueles que estão agarrados à doutrina, então também são doutrinários, irreligiosos, intolerantes e vingativos, com o mal que não receberam. Essas são atitudes, sabe de quem? Do religioso intolerante, que quer impor a sua forma de pensar. E que não é luz, porque quer caluniar, difamar e denegrir a imagem do seu irmão de fé, o qual eles não concordam a forma que está trabalhando. Então, tudo aquilo que falaram que lutaram contra, estão fazendo. Ou seja, tomando a atitude de um religioso intolerante fundamentalista. Quem sabe, invejoso. Porque ou você é luz, ou você é treva. E luz não está só nas palavras, mas sim no que você emana. E quem está sintonizado com a luz vai sentir a manifestação da luz. E quem está sintonizado com as trevas também vai sentir a manifestação da luz. E é exatamente por isso que começa a perseguir e lutar contra. Então, ainda estamos religiosos. E religiosos com expansão de consciência. Quem sabe religiosos universalistas. Quem sabe religiosos espíritas. Quem sabe religiosos umbandistas. Quem sabe religiosos evangélicos. Hipócritas, raça de víboras. Nesse meio religioso está a pior raça, está a escória do universo. Os mais criminosos, os mais doentes, os mais endividados. Mas de vez em quando a gente joga uma pérola bem brilhante na merda. Para ver se resolve alguma coisa. Não resolve, a gente tira a pérola e deixa a merda com a merda. E deixa a merda se reunir e se unir com outras merdas. Fezes com fezes, só aumenta o amontoado de fezes. E se você tem uma visão religiosa, você vai achar que é um absurdo, um espírito falar merda, porque um espírito superior nunca falaria dessa forma. Sim, porque eu sou religioso, eu sou moralista, eu sou mansinho. Mansinho é uma máscara. Nós dissemos que as máscaras iam cair. E as máscaras iam cair, não eram os espíritos ou Deus que iam fazer as máscaras cair, mas as próprias pessoas fariam as suas próprias máscaras caírem a público, para o mundo inteiro. As próprias pessoas estão fazendo suas máscaras caírem. Nossa, eu gostei muito dessa parte final. Lê para mim de novo, por favor. E um homem terá por inimigos os de sua própria casa. Então a profecia se cumpre, o que está na palavra se concretiza. O profeta, o verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro filho da luz, terá como inimigos os da sua própria casa, que se voltarão contra eles e se unirá aos perseguidores deles. Então tudo está se repetindo. Estudamos isso e estamos fazendo isso. Então, que planeta regenerado é esse que nós tanto queremos, se nós ainda temos atitudes de espíritos menos adiantados, lutando contra irmãos de fé quando deveriam estar unidos,
perdendo tempo e energia fazendo o serviço dos trevosos, porque os trevosos às vezes nem precisam mexer nisso, porque os próprios religiosos fazem por eles mesmos. E os trevosos acabam se ocupando de coisas mais importantes, mas se o enviado da luz for alguém que vai fazer algo que vai ser muito grande, eles não vão deixar fazer por eles mesmos. Eles vão dar uma forcinha, uma mãozinha. Afinal, é muito fácil. Afinal, semelhante atrai semelhante. Os afins se atraem. Os religiosos, hipócritas e raça de víboras, eles vestem uma máscara na frente do grande público, falando mansinho, dizendo que estão juntos em fraternidade. Mas, na verdade, estão lutando contra o seu irmão de fé. Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem percepção de perceber, perceba. E quem tem sensibilidade de sentir, sinta. Eu vou dizer para vocês o que é um guardião da lei. Um guardião da lei divina. O que é lei? Faz parte da justiça, não é? A espada não é a justiça? Ela corta para dois lados. Quem é o portador da espada? Quem merece ser o portador da justiça divina? Aquele que está em sintonia com ela. E aquele que conquista isto. Então, se ele é o representante da justiça divina, se ele é a mão de Deus em ação, porque não é só Jesus, são muitos no universo. Isso é uma ignorância muito grande achar que é só Jesus. É uma visão muito estreita. Afinal, os espíritos povoam toda parte no universo. E esses espíritos são da classe mais baixa até a mais elevada. Então são muitos. Se Jesus, que é Jesus, foi levado à reencarnação, outros iluminados que são muito iluminados, não precisa ter a luz dele, mas são muito iluminados, também podem ser trazidos à reencarnação. Então esses serão a justiça divina. Esses serão a justiça divina em ação. Há uns dias atrás, um anjo apareceu para o Pedro e disse: o Senhor está colocando línguas de fogo na sua boca. E ele viu as línguas de fogo entrando. Elas estão em ação agora. É a língua da justiça. E essas línguas são espadas que saem cortando tudo aquilo que é mal. E às vezes as máscaras caíram, mas não caíram totalmente, estão penduradas. As línguas fazem elas caírem logo. Caíram no chão, mas não só caíram no chão. E quebrar e fazer um estardalhaço. Porque elas precisam quebrar para fazer barulho e chamar a atenção de muita gente. Nós estamos fazendo isso. Fazer a máscara cair, se despedaçar e chamar a atenção de mais gente. Porque enquanto ela estava pendurada, teve gente que ainda não entendeu o que aconteceu. Então a gente dá uma mãozinha. E aí, o tiro vai pela culatra. E quando a gente dá um tiro no próprio pé, se unindo, quando a gente resolve se unir a gente ruim, perseguidores de irmãos de fé, é um tiro no próprio pé. É a destruição da própria casa e do trabalho espiritual que eu tanto lutei para que acontecesse. Demonstrando assim a merda que eu sou. Demonstrando assim o hipócrita que eu sou. Demonstrando assim que eu não sou aquele anjo que eu mostro para todo mundo. Demonstrando assim quem é o meu espírito de verdade.
Porque agora é a hora da verdade. É a hora que as máscaras vão cair. É a hora que a verdade aparece e toda a merda que está debaixo do tapete é externada. É a hora que aqueles que acham que são luz, na verdade são trevas. Por quê? Se a treva que há em ti tem luz, ou se a luz que há em ti há trevas, quão grande não serão essas trevas? Mostre-me os seus feitos, mostre-me a sua fé, sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé, pelas minhas obras. Exu não é religião. Vocês que se acham os bambambãs da espiritualidade são aqueles que mais precisam da nossa ajuda quando desencarnam, porque chegam atordoados no plano espiritual, na dimensão a qual sintonizam, porque no umbral tá cheio de religioso, intolerante, perseguidor de irmãos de fé, difamadores, caluniadores e que contam mentiras de irmãos de fé. Lembrando o seguinte: este aqui, não espere que ele tenha uma postura e um comportamento religioso. Ele não vai ter. Ele não vai ter. Eu tô avisando antes, porque vai acontecer algumas coisas que já estão acontecendo, que vão dizer assim: ué, ele não é universalista? Ele não é um santo? Ele não é puro? Quem disse que para ser puro ou santo tem que seguir os padrões comportamentais da sua religião primitiva? Para ser santo, o que importa são as suas intenções. É o que você sente, é o que você emana, e isso não tem como enganar para o universo. O intolerante religioso, fanático, ele sempre está certo em tudo. Se você não concordar com ele, ele entra em fúria. Ou ele finge que está mansinho, mas ele vai e diz para você assim: você não está me compreendendo. Você não está me alcançando. Você não está alcançando o que eu estou dizendo. Essa é a atitude do intolerante religioso, que quer impor a sua forma de pensar. O fanático religioso, manipulador, quando ele quer que a vontade dele seja feita numa conversa, principalmente quando se fala de espiritualidade, mas em outras conversas que também não fala de espiritualidade, mas ele está querendo que você faça o que ele quer, o manipulador, o hipnólogo encarnado. Sendo ele médium, ele começa a se tremer num ataque epilético para você ficar... O que é essa técnica da tremedeira? Para você pensar assim: nossa, essa pessoa está recebendo energia da espiritualidade, eu acho melhor eu obedecer. A espiritualidade está chateada, a espiritualidade está com raiva. Que a pessoa começa a se tremer e começa a fazer um monte de movimentos, porque ela quer que seja feita a vontade dela. Não tem espiritualidade nenhuma ali. E se ela sentir energia, com certeza não é da luz, é dos das trevas, que caminham com ela, ou seja, o semelhante que atrai semelhante. Os que estão em afinidade, pela intolerância, pela arrogância, porque se você acha que está certo sempre em tudo, você é arrogante.
Então está em sintonia com as trevas. Então, isso é uma técnica de hipnose, de manipulação, para a pessoa fazer o que ela quer. Essa é a atitude de um espírito das trevas encarnado como um religioso. E vocês acham que o espírito das trevas é burro? Vocês acham que ele vai falar grosso? Ele vai falar mansinho, vocês vão pensar que ele é um anjo. Toque. Conviva com ele. Conviva com ele no trabalho dele e veja como ele trata os seus funcionários, ou as pessoas que trabalham com ele, as pessoas que ele atende. E você vai ver quem ele é. Ele não vai conseguir esconder por muito tempo, pode ter certeza. Enfrenta ele. Contesta ele. Para você ver como é que ele vai agir. Você vai se tornar um inimigo mortal dele. Posso falar uma coisa? Pode. E se parar para observar, em todas as religiões, todos seguem o mesmo padrão. O mesmo padrão. A energia do medo, obrigatoriedade e punição. Através dessas três energias. O medo. Obrigatoriedade. Nossa, ele está se tremendo. Eu acho melhor eu obedecê-lo. E aí ele consegue o que ele quer. Através do medo, a obrigação. Faça, senão você vai ser deportado por outro planeta. Faça, senão você vai para um baró quando desencarnar. Faça porque é a tua última chance. É a sua última encarnação. Senão você vai para um planeta primitivo. Técnicas de domínio e controle. Domínio e controle. Pois Exu Zé Pilintra das Almas diz: todos vocês são livres. Faça o bem, sem ver a quem. Ame a todos, sem exceção. Emana amor, emana fraternidade, paz, a caridade sentida e praticada. Não lute contra os seus irmãos de fé. Não seja intolerante e religioso, nem um difamador e caluniador de irmãos de fé. E nem se una a perseguidores de irmãos de fé para lutar contra eles. Porque aí você entra em sintonia com as trevas. Então não tem essa de ser deportado. No final de tudo, Deus vai presentear e recompensar até mesmo aquele que serve um copinho d'água para quem tem sede. Então, se você se dedicar a evoluir de verdade e fazer o bem, pode ser que os planejamentos mudem para com o seu espírito. Você pode receber a dádiva de continuar encarnando na Terra e evoluir cada vez mais. As coisas no universo não funcionam assim. Vocês são espíritos livres, apesar de estar numa prisão planetária. Sim. Estão numa prisão planetária, mas são espíritos livres. Quem disse que não? São livres, ou vocês não têm livre-arbítrio? Deus dá o livre-arbítrio para todos. Se eles tiverem a liberdade da consciência, nada vai prender. Vocês não são obrigados a fazer nada. A espiritualidade não obriga ninguém a nada. Quem obriga são os das trevas. Os da luz não obrigam ninguém a nada. Você faz se você quiser. Aqui, vocês vão ver uma espiritualidade sentida, praticada, mas eu repito, vivida, mas sem religião. Tira o pensamento religioso, porque não vai ter aqui. Não esperem que o Pedro tenha um comportamento de padre ou de pastor evangélico, porque ele não vai ter. Muito menos de dirigente espírita. Nem pai de santo. E de nenhum dirigente religioso. Esquece isso.
Porque espiritualidade não é isso. A Michele não vai ter esse comportamento. E nem as outras que estão aqui. E essa é a nova visão que a espiritualidade está trazendo. Uma nova cultura, um comportamento cósmico, porque esse ranço religioso precisa acabar, porque nesse mundo religioso só tem merda. E tá fedendo muito. Tá fedendo demais. E o lixeiro tá aqui. O lixeiro tá aqui. O lixeiro tá atrás da câmera. O lixeiro tá ali. O outro lixeiro tá do outro lado da linha. E a outra lixeira já tá vindo. Então, mentira tem perna curta. E quem tem boca fala o que quer. E eu só tô vendo sair das bocas bolotas de estrume. Mentira tem perna curta e toda mentira cai por terra, ainda mais no momento de verdade. Se você não conhece Exu, vai num centro de Umbanda sério. Vai numa gira de Exu. E vem bater um papo com a gente. Incorporado num médium de verdade. Vai lá. Os espíritas, evangélicos, irmãos de todas as religiões. Vai lá. Vem nos conhecer. Eu vou pedir para vocês, se vocês querem conhecer médiuns sérios, eu não vou falar todos, vou falar alguns. E eu vou pedir para vocês lerem os livros psicografados deles. Leiam os livros psicografados desses 3 médiuns que eu vou indicar. Porque esses são da luz. Esses trabalham para Jesus Cristo, para Deus e para os espíritos do bem. Leiam os livros de Osmar Barbosa. Leiam os livros do médium Vanderlei de Oliveira. Leiam os livros de Norberto Peixoto. Tem mais médiuns, mas vou ficar só com esses 3, por enquanto. Eles têm livros psicografados que falam dos Exus, quem nós somos. Leiam. E vocês vão nos conhecer melhor. Mas eu digo, ali não diz tudo, porque no universo tem muito mais informações. Mas a literatura deles é rica. Leiam. Afinal, médium que não estuda é saco vazio que não para em pé, como Chico Xavier dizia. Então, se algum idiota religioso por aí disse: aqui não tem livros decorados, é um idiota, é um boçal, é um retardado mental e ignorante. Porque médium tem que estudar, sim. Um pastor, para pregar, não tem que estudar a Bíblia toda hora? Estuda tanto que a Bíblia fica na cabeça? Um orador espírita não tem que ler as obras de Kardec ou de outros médiuns, os quais eles aceitam como médiuns? Um orador, um bandista, não tem que estudar para poder dar uma palestra? Ou será que vocês não lembram do filme de Divaldo Pereira Franco, que conta a sua vida,
que ele foi dar uma palestra sem se preparar antes e travou na frente de todo mundo, sem saber o que falar. E o Espírito teve que tomá-lo para trazer a mensagem, não para que ele não ficasse com vergonha, mas por causa das pessoas. Então, se algum idiota, religioso, fanático, extremista que se volta contra os seus irmãos e se unem a perseguidores de irmãos de fé, demonstrando assim que é um demônio encarnado, arrogante, que sempre está certo em tudo. Se algum religioso disse isso, o equívoco é grande. Sabe? Profetas de exortação são assim. É por isso que na antiguidade eles eram decapitados, crucificados, queimados, torturados, presos. Porque eles são a língua de fogo de Deus. Eles são a justiça divina em ação e viva, encarnada. E eles vão falar. E vão deixar os Espíritos do Senhor falar. E quem tem olhos de ver, veja. Vocês não querem verdade? Tá aí a verdade. E lembrando, nós estamos falando de religiosos, não estamos? Esse assunto está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então esse assunto não foi escrito só para você. Se você está se sentindo especial e acha que nós estamos falando só para você, você está muito arrogante e vaidoso. Porque isso aqui não foi escrito só para você. Foi escrito para muitos que têm o mesmo comportamento que está aqui. Manifestem-se os religiosos por aí. Quem conhece igrejas, entra em centros espíritas e outras religiões, sabem que isso acontece. Então nós estamos falando para muitas pessoas que têm o mesmo padrão comportamental. A moça disse que o padrão se repete. Sim. É o padrão do religioso, intolerante, fanático, que disputa, invejoso, que, no final das contas, luta contra irmãos de fé e se une a perseguidores de irmãos de fé. Se você é um perseguidor, pode ter certeza, persegue insanamente o irmão de fé, eu digo para você, você é um espírito das trevas encarnado. Porque um da luz não faz isso. Nem difame nem calunia irmãos de fé. E nem inventa mentiras contra os irmãos de fé. Ou aumenta. Tem um rapaz muito engraçado que ele fala, eu aumento, mas não invento. Esses aumentam e inventam. Aumentam e inventam. E tudo que é aumentado e inventado vai cair por terra. Não vai dar nada. Porque quem tem boca fala o que quer. E o que sai da boca é o que está cheio o coração. Ué. Exu Zé Pilintra das Almas falou merda várias vezes. Sim. Sim. Eu falei merda para quem é merda. Ou seja, falei a verdade. Ou falei mentira? Jesus falou, hipócritas e raça de víboras. Ele falou a verdade. Deus, Ele dá a chance. Ele envia a luz em meio às trevas e deixa a luz lá por um tempo. E deixa. E a luz apanha, obedece a Deus. Mas quando Deus fala, acabou, acabou. Eu vou tirar o meu daí. Ele tira. E aí todo mundo que toda hora fala, Senhor, me leva lá na casa do oleiro,
Sabe o que é esse vídeo? É o Senhor te levando na casa do oleiro. Esse vídeo é o Senhor te levando na casa do oleiro. Para o mundo todo. Olha que legal. Você está sendo levado na casa do oleiro, na frente de todo mundo. Você não pediu para o Senhor te levar na casa do oleiro? Então, nós estamos te levando na casa do oleiro. Sabe, os Exus que trabalham para a luz nas trevas, eles estão aqui nessa casa em peso. Os Exus e as moças. As pombagiras que trabalham para a luz nas trevas. Sabe por quê? Porque a gente está trabalhando com um grande amigo, o Pedro. Um amigo antigo que nos ajudou muito nas trevas. E nós vamos ajudá-lo, sob ordem do Cristo. Sob ordem do Cristo. Quando ele veio nos pedir, nem precisou pedir. A gente veio na hora. Porque o cavaleiro, o guardião da lei, o cavaleiro da estrela guia, nos ajudou muito. E nós devemos muito a ele. E os inimigos dele lá das trevas, lá do inferno, que estão encarnados como universalistas, encarnados como evangélicos, como espíritas, como evangélicos que viraram universalistas, como espíritas que viraram umbandistas, como umbandistas que viraram espíritas, e assim vai. Os inimigos dele lá do abismo estão todos encarnados nas religiões. E o cavaleiro ama e obedece a Deus. E Deus joga a pérola na merda. E quando a pérola tenta e não consegue transformar a merda ou a lama em pérola, ela não sai não. Porque ela não desobedece a Deus. Ela não sai. É Deus que tira. Nós amamos o cavaleiro. Porque a humanidade daqui da Terra não tem nem ideia de quem o cavaleiro é e de onde ele veio e o que ele já fez. Esse estufar aqui não sou eu não. É a manifestação do espírito dele, que é força, coragem, audácia, foco, coragem e a justiça divina em ação. Para os hipócritas, para os religiosos hipócritas e raça de víboras. Ele é a lei. E nós vamos com o cavaleiro até o fim. Dessa vez, quando o cavaleiro desencarnar, ele não vai para as trevas, porque o que ele tinha que fazer lá, ele já fez. Quando o cavaleiro desencarnar, ele vai direto para cima. Então, é hora da mudança. Desculpe a forma de falar, é que está se misturando Zé Pilintra com o espírito dele, Rianderenenai, o espírito do cavaleiro. Eu vou quebrar uma regra. Posso? Pode. Eu vou quebrar uma regra que está em doutrina, que diz que o espírito não se subdivide. O cavaleiro já esteve encarnado 7 vezes consecutivas, direto, ao mesmo tempo, simultâneo. Então, não diga, nesse tempo estava um encarnado e outro. Meu querido, você não sabe nada. O espírito se subdividiu
Não. Não se subdividiu, não. Ele continuou sendo um. Mas é o Cristo que faz isso, e outros espíritos superiores. Fractais momentâneos. Fractais temporários. Eu estou trazendo algo novo. Fractais temporários. Quando um espírito muito iluminado, muito evoluído, ele tem tanta luz que não dá para vir num lugar só. Ele precisa ir para outros lugares onde precisam dele. Então, espíritos da estirpe de Jesus Cristo criam fractais momentâneos daquele espírito e divide ele em 2, 3, 4, 5. E o cavaleiro já foi dividido em 7. Nós, os Exus, não nos importamos com a opinião de religiosos ortodoxos, intolerantes, fundamentalistas, caluniadores, difamadores, mentirosos e perseguidores, ou seja, o cocô do cavalo do bandido. Habitante de intestino de cavalos. Nós não nos importamos com esses, porque alguns Exus, ele está modificando o que eu ia falar. Então vamos falar de uma forma mais carinhosa. Não gostam muito de religiosos e intolerantes. Gostou, cavaleiro? Afinal, você é um gentleman, não é? Eu também. Eu também sou. Muitos vão dizer que isso aqui é esquizofrenia, animismo ou que é um espírito das trevas, um quiumba manifestado. Não, meu irmão, nós estamos fazendo um grande trabalho aqui agora, que vai mudar muitas vidas, que vai levar, que vai tirar muita gente lá da casa do oleiro, lapidadinho. Bem lapidado. Doeu? Deu certo. Tá furiosa. Tá furioso. Tá furiosa. Tá furiosa. Tá furiosa. Tá furiosa. Tá furioso. Tá furiosa. Tá furiosa. Tá furiosa. Tá furiosa. Tá furiosa, furiosa. Tá furioso? Deu certo. Porque você veio para ser educada. E educado. Por quem você menos esperava. Assim como a traição veio de quem se menos espera. Assim é Deus. O cavaleiro só olha para frente, ele não para. O cavaleiro é audacioso. Ele tem foco. Ele tem coragem. Ele é perseverante. Ele não desiste. E ele é um louco por obedecer a Deus. Aqueles loucos que obedecem a Deus com loucura, com paixão, com amor. Ele só obedece a Deus. Ele não obedece ao homem, muito menos teme ao homem. Ele só obedece a Deus e ao Cristo Jesus, que é a potência máxima daqui do planeta Terra. O maior representante de Deus que já teve aqui na Terra, Jesus. O cavaleiro só obedece a esses. Então, saímos todos brilhando da casa do oleiro, como foi pedido, lapidados. Se já saímos lapidados, o trabalho foi feito. Se o trabalho foi feito, eu vou me retirando. Laroyejo.